Bom dia, meus amores do 7º ano A, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Pessoal, hoje eu vou passar para vocês a resolução da atividade que eu enviei para vocês no dia 20/3, certo? 20 de março, tudo bem? Essa atividade, ela é referente à apostila, ao caderninho, tá? Certo? Ela é a atividade do caderninho. Nós vamos estar resolvendo junto. Eu pedi para vocês me enviarem as respostas. Hoje eu já estou enviando a resposta aqui. Vocês podem colocar em ordem e me enviarem, por favor, porque vocês me enviando vai ser as notas. Por enquanto vai ser como eu vou ter para avaliá-los. Então, alguns alunos já me enviaram, mas falta aluno ainda, muito aluno me enviar, certo? Então, ó, esse é o vídeo explicativo, coloca em dia e me mandem, por favor, certo? Essa atividade é tudo da apostila. Então, ó, nós já fizemos até esse quadro aqui, ó. Nós vamos fazer agora na página 23, o exercício 6.5. Bom, o espaço da apostila, do caderninho, ele é pequeno. Se vocês quiserem fazer no caderno, vocês podem estar fazendo no caderno, colocando que é página 23, exercício 6.5, tá? Eu enviei também essa folha aqui para vocês, deixando espaço. Quem imprimiu também pode resolver aqui, certo? E colocar numa pastinha ou colar no caderno. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira questão aí é a 6.5 na página 23. Numa fábrica de retalhos, sobraram algumas tiras de 90 centímetros de comprimento e outras de 75 centímetros de comprimento. O patrão deu a ordem para que o funcionário cortasse o pano em partes iguais e de maior comprimento possível. Como ele poderá resolver essa situação? Então vamos pensar, tem uma fábrica de retalhos e sobraram algumas tiras, imagina. Tem lá a fábrica, sobraram algumas tiras. Ele pegou uma tira de 90 centímetros e outra de 75 centímetros. Eu marquei aí com grifa-texto as falas importantes do problema para a gente ver o que nós vamos construir. E aí ele diz o seguinte, ó. O que ele quer? Que a gente corte essa tira em partes iguaizinhas de maior comprimento possível. Num problema, quando dá essa ideia de maior comprimento possível, a gente imagina assim, ó, que dos divisores, porque nós vamos dividir essas tiras e nós queremos o maior tamanho possível as tiras, certo? Então, quando dá essa ideia, é o MDC, máximo dos divisores em comum entre 90 e 75. Aí nós vamos decompor em fatores primos o 90. Então, ó, 90 dividido por 2 dá 45. 45 é ímpar, não dá mais para dividir por 2, nós vamos por 3. 45 dividido por 3 dá 15. 15 dividido por 3 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Certo? Então, lembra que nós aprendemos o ano passado decomposição em fatores primos. Agora, nós vamos aqui, ó, 75. Dividido por 3 dá 25. Por que já comecei por 3 e não por 2? Porque ele é ímpar, não dá divisão por 2. Então, nós vamos tentar o próximo primo, que é o 3. Eu já fiz a conta aqui, vocês podem fazer aí do lado. Ó, 75 dividido por 3 dá 25. 25 dividido por 3 não dá, porque não dá divisão exata. Então, nós vamos pro próximo primo, que é o 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 é primo, só divide por 5 que dá 1. Quando a gente chega a 1 aqui, terminou. O MDC, ele tá aqui, ó, na decomposição de os números iguais, ó. O 3 tá aqui e tá aqui. Então, ele tá no MDC. O 5 está aqui e está aqui. Então, vezes o 5 tá no MDC. 3 vezes 5 é 15. Então, ó, como ele poderá resolver essa situação? Pelo MDC. Ele pergunta aqui, ó, o patrão deu a ordem que os funcionários cortassem o pano em partes iguais com o maior comprimento possível. Qual é esse maior comprimento possível? 15 centímetros. Certo? Tudo bem, pessoal? Ainda na página 23, tá? O exercício 6.6. Leia as sentenças a seguir
Assinale verdadeiro ou falso, justificando sua resposta. 50 é múltiplo de 5? Quem são os múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Aqui está nos múltiplos. Então, é verdade. Outra possibilidade era dividir o 50 por 5. Daria exata, porque o resto seria 0. Então, seria verdade também. Ou calcular os múltiplos igual a gente fez aqui. 79 é divisor de 5? Não sei. O que a gente tem que fazer, então, para descobrir? Pegar o 79 e dividir por 5. Fiz a divisão, deu 15, sobrou 4. Se sobra resto aqui, gente, quer dizer que não é divisível. Então, é falsa, B. C. 4 é divisor de 25? O 25 está na tabuada do 4? Não, então é falso. Mas vamos tirar a prova real aqui, ó. Para eu saber, faço 25 dividido por 4. 4 vezes 6, 24. Para 25 sobrou 1. Se o resto não é 0, quer dizer que 4 não divide o 25. Então, também é falsa. D. 105 não é divisível por 8. Vamos ver? Ó, 105 dividido por 8 vai dar... Pego 10 na tabuada do 8, 1 vezes 8, 8. Para chegar no 10 sobra 2. Desço 5. 25 na tabuada do 8 vai dar 3. 3 vezes 8, 24. Para 25 sobrou o resto 1. Se sobra resto 1, essa divisão não é exata. Então, quer dizer que o 105 não é divisível por 8. Quer dizer que essa afirmação, ela é verdadeira. O 105 não é divisível por 8, certo? E 104 não é múltiplo de 3. Para eu saber se ele é múltiplo, eu posso fazer os múltiplos de 8, mas como é 105 vai demorar para chegar. Ou eu posso dividir 105 por 8. 10 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 8, 8. Para 10 sobram 2. Desço 5, 25 na tabuada do 8 vai dar 3. 3 vezes 8, 24. Para chegar no 25 sobra 1. Não é... Opa, tô aqui na conta errada, desculpa. 144 dividido por 3, ó, 14. Na tabuada do 4, 3 vezes 4, 12. Para 14 sobra 2. Desço 4, 24 na tabuada do 3 vai dar 8. 3 vezes 8, 24. Para 24, 144 é divisível por 3. Então, ele colocou aqui que não é divisível, então é falsa. Porque é divisível, tá bom? Bom, nós vamos lá para a página 24 agora, da apostilinha, do caderninho de vocês. Atividade 1, frações e seus segredos. Bom, vocês podem fazer como? Podem fazer no caderninho, na apostilinha, né, de vocês aqui, ó. Lá na página 24, ó. Podem fazer aqui, ó. Certo? Na página 24. Ou vocês podem pôr a resposta no caderno de vocês e colocar lá, página 24, situação de aprendizagem 2, atividade 1, frações e seus segredos. Tudo bem? Então, olha só, atividade 1. No mapa a seguir, escreva o que você lembra sobre os números racionais na representação de fração. O que a gente lembra, pessoal? Nós lembramos que, por exemplo, ó, se eu tenho uma pizza inteira, eu divido ela em 8 partes, certo? E eu como 3 pedaços, tá? Olha só, eu como 3 pedaços aqui de pizza. Vou engordar, né, Brinca? Ah, mas é bom pizza, né, gente? Então, vou comer 3 pedaços, olha só. O total de partes é o denominador, que é a parte de baixo. E o tanto que eu comi é a parte de cima. Então, quer dizer que eu comi 3/8 da pizza. Então, por que a fração é importante? Para representar partes do inteiro. O meu inteiro é a pizza. Eu dividi ela em 8 partes. Eu não vou comer uma pizza sozinha, não é verdade? Então, para que serve a fração? Para representar as partes que eu peguei do meu inteiro. Eu dividi o meu inteiro em várias partes e eu peguei algumas para mim. Então, dessa forma, eu represento em forma de fração, tá? Então, ó. Então, 3/8 é o tanto que eu comi da pizza. Se eu tivesse perguntado quantos pedaços sobraram, como que eu diria? De 8 pedaços, sobraram 5. Então, ficaria 5/8. Eu coloquei aqui embaixo, ó. Quantos pedaços sobraram? 5/8. Bom, então aqui nessas partes aqui, nós vamos escrever o que nos lembra a fração. Eu dei um exemplo assim, ó. 3/4, onde o denominador é o 4, o numerador é o 5.
que é o denominador de uma fração? É o total de partes. No caso aqui seria 8 partes tem minha pizza. Numeradores, o que é? Partes tomadas. No caso aqui, ó, 3 pedaços eu comi, foi a parte tomada. Se eu tivesse perguntado quantos sobraram, a parte tomada seria 5, ou seja, a pergunta é quanto que eu não comi. Não comi 5 de 8 partes. Então, o numerador é o que está em cima e é partes tomadas. O que é fração? Partes de um inteiro. A fração ela pode ser representada de que forma? Ó, na divisão, ela é uma divisão. Toda fração é uma divisão. Eu dei um exemplo exato aqui, ó. 12 dividido por 2, 6. Poderia também dar quebrado, né? 3,4, enfim. Outra coisa que nos lembra a fração, forma de porcentagem. Por exemplo, 4 sobre 100 é 4%, ó, o símbolo de porcentagem, certo? Então, aí nós lembramos algumas coisas sobre fração, tá? Que nós lembramos aí. Bom, então, a partir daí, no ponto 1.1, a partir das ideias registradas, formule um parágrafo sobre frações. Então, as frações são utilizadas para representar partes de um inteiro. Por exemplo, uma pizza, igual eu dei o exemplo aqui, ó. Tem uma pizza, 8 partes, comi 3 pedaços de pizza. Então, quer dizer que de 8 partes eu comi 3. Quantos pedaços sobraram? Se a pergunta fosse quantos pedaços sobraram, de 8 partes sobraram 5. Então, eu sempre tenho que estar de olho na pergunta para responder o que foi perguntado, tá bom? Atividade 2, ainda na página 24. Fábio viu que seu pai comprou uma caixa de 24 maçãs e foi ajudar na preparação da comida para o aniversário da sua irmã mais nova. Então, ó, o Fábio, ele viu que o pai dele comprou uma caixa de com 24 maçãs, imagine. E ele foi ajudar na preparação da comida do aniversário da irmã mais nova dele. Mas olha só, o pai dele pediu que separasse e descascasse 7/12 das maçãs para fazer o quê? Suco. E 3/8 delas, das maçãs, a sua mãe vai colocar na salada. Fábio fez tudo o que foi pedido e comentou que tinha sobrado uma maçã. É isso mesmo? Disse sua mãe. Essa é para enfeitar o bolo, tudo bem? Agora, quantas maçãs foram utilizadas para fazer o suco? Bom, como a gente pode fazer? Nós tínhamos um total... Gente, essa daqui é uma ideia. No geral, é uma ideia que dá certo. Tem outros caminhos também. Você pode fazer pelo desenho, tá? Tem outros caminhos. Então, olha só. 7/12 de 24 maçãs. Como a gente faz? O total de maçãs é 24. Eu divido pelo 12, que é o total, representado aqui na fração, que é o denominador. O resultado, eu faço vezes o numerador, que é 7. Então, ó. 24 dividido por 12 vai dar 2 vezes 12, 24, para 24 nada. Então, 24 dividido por 12 deu 2. Pego esse 2 que deu e faço vezes 7. 2 vezes 7, 14. Então, ó, quantas maçãs foram usadas para fazer suco? Foram utilizadas 12 maçãs para fazer o suco. Tudo bem? 12 não, desculpa, 14 maçãs para fazer o suco. B. Quantas maçãs foram utilizadas para o preparo da salada? Bom, no preparo da salada, de 24 maçãs foram usados 3/8. Nós vamos usar a mesma ideia. Se o total é 24 maçãs, divido pelo denominador, que é 8, certo? E faço vezes o 3. Então, 24 dividido por 3, 24 dividido por 8 deu 3, 3 vezes 8, 24, para 24 nada. O 3 é o resultado de 24 dividido por 8. Aí, 3 vezes 3 vai dar 9. Então, foram utilizadas 9 maçãs para o preparo da salada. Tudo bem? Ah, e a mãe dele perguntou, sobrou uma maçã, é isso mesmo? Olha só. Tinha 14 maçãs foi utilizada para o suco, 9 maçãs utilizada para a salada. Somando dá 23. Se tinha 24, tirou 23, ficou 1. Isso mesmo. Sim, sobrou uma maçã para enfeitar o bolo. Tudo bem, pessoal?
Qualquer dúvida, vocês podem entrar no meu particular e me perguntar, tá, pessoal? Vou ficar muito feliz. Quero muito essa interação minha com vocês, tá bom? Certo? Página 24 agora, pessoal. Atividade 3. Os ladrilhos da cozinha, razão e porcentagem. Toda fração ela é nada mais que uma razão. Então, ó, Helena pretende revestir o chão da sua cozinha com ladrilhos lisos e também decorados. Seu arquiteto orientou que dos 144 ladrilhos, apenas um quarto deles fosse decorado. Quantos ladrilhos serão decorados? Ela quer saber quantos serão decorados. O total é 144, entre lisos e decorados. A gente sabe que um quarto será como? Decorado. Então, como a gente pode fazer um quarto de 144? Então, nós vamos fazer 144 dividido pelo denominador, que é 4. Então, 144 dividido por 4 deu 36. Aí, 36 vezes o numerador, que é 1, vai dar 36. Então, serão decorados 36 ladrilhos. Tudo bem, pessoal? Página 25 agora. Supondo que os desenhos abaixo fossem as representações do chão de uma cozinha, decore os ladrilhos conforme a quantidade indicada abaixo. Ó, se você tivesse 60 ladrilhos e o decorado fosse um quarto, como nós vamos fazer? 60 dividido por 4, o resultado vezes 1. Então, ó, 60 dividido por 4 deu 15, vezes 1 deu 15. Então, ó, nós vamos pintar quantos ladrilhos? 15. 10, 15. Se o total de ladrilhos fosse 24 e nós fôssemos pintar um quarto, sempre eu vou dividir o total pelo denominador. 24 dividido por 4 deu 6. 6 vezes 1, 6. Vezes o 1, né? Que vezes o 1 vai dar 6 ladrilhos. Então, pintamos 6 ladrilhos. São os decorados, tá? Depois, se fosse 8 ladrilhos, um quarto dos 8 ladrilhos. 8 dividido por 4 vai dar 2, vezes o 1, vai dar 2 ladrilhos. D, um quarto, se fosse 4 ladrilhos, um quarto de 4 ladrilhos, 4 dividido por 4, resultado vezes 1. 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes 1, 1. 1 de 4. Tudo bem, pessoal? Aqui é a E. Como você fez para encontrar a quantidade de ladrilhos para decorar? Como é uma fração do inteiro, como a gente faz? Dividimos o total de ladrilhos pelo denominador, ó. O total de ladrilhos divide pelo denominador e multiplica pelo numerador, certo? Tudo bem? Bom, a fração 1 quarto também pode ter o seguinte significado: um ladrilho decorado para 4, cada 4, que é o que a gente chegou. Então, ó, ladrilhos lisos da cozinha, quando comparamos duas grandezas e colocamos em forma de fração, dizemos que ela expressa uma razão entre essas grandezas. A razão é o nome que a gente dá a representar uma fração assim, ó, um quarto, na mesma grandeza, tá? Então, ó, em outras palavras, razão é o quociente entre duas grandezas. Por que é o quociente? Quociente não é o resultado de uma divisão? Como toda fração é uma divisão, então o resultado dessa divisão é a razão. Então, ó, um quarto, ladrilhos decorados e ladrilhos lisos, está na mesma grandeza. Qual é a grandeza? Ladrilhos, sabendo que o de cima é o numerador e o de baixo o denominador. Tudo bem? Pessoal, agora nós vamos estudar na atividade 4, frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Então, ó, frações equivalentes, o que são? Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo. Para encontrar frações equivalentes, devemos multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número natural, diferente do zero. Ou também dividir, pessoal. Por exemplo, ó, 1 quarto, 2 quartos, 4 oitavos são frações equivalentes. Pensa comigo, ó. Eu tenho um bolo. Eu divido ele em duas partes iguais, ó, fazer a de meio. E eu como uma parte desse bolo. Eu comi a metade do bolo, certo? Tudo bem? Agora aqui, ó, vamos fazer a 2 quartos.
Eu tenho o mesmo bolo, do mesmo tamanho. E agora eu comi 2/4, então eu vou dividir agora em 4 partes iguais. E eu vou comer de 4 partes 2 pedaços do bolo. Certo? Tudo bem, pessoal? Agora eu vou representar 4/8, ó. Eu tenho um bolo do mesmo tamanho. Eu dividi meu bolo agora em 8 partes. Só que eu comi o mesmo bolo, tá? Do mesmo tamanho. Eu comi agora 8 partes. Certo? 8 não, 4. Eu reparti em 8 e comi 4. Eu pergunto pra vocês, qual bolo eu comi mais? Quem respondeu igual? Quem pensou igual? Muito bem, acertou. Por quê? Nesse eu comi metade, nesse eu comi metade, nesse também eu comi metade. Percebe pela pintura do desenho? Isso eu chamo de fração equivalente. Os números são diferentes, mas ela representa a mesma quantidade. Aqui eu reparti só em 2 partes, mas eu comi um pedaço. Aqui eu reparti em 4, reparti em mais partes, mas eu comi 2 partes, eu comi mais do que uma. Aqui eu reparti em 8, mas eu comi 4. Então, elas equivalem a mesma quantia do bolo. Então, elas são iguais. Então, elas são nós chamamos de frações equivalentes. Certo? E aí, como eu faço para encontrar frações equivalentes, pessoal? Ó, eu faço assim. Se eu tiver, por exemplo, meio, eu posso multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Por exemplo, por 2 e por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Se eu multiplicar agora por 3, se eu multiplicar por 3 no numerador, eu tenho que multiplicar por 3 também no denominador. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. São frações equivalentes. Posso multiplicar por 4. Se eu multiplicar por 4 em cima, tem que multiplicar embaixo. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. E também eu posso dividir. Se eu dividir aqui por 4 e por 4, 4 dividido por 4 volta a ser 1. 8 dividido por 4 volta a ser 2, certo? Então, assim, nós encontramos frações equivalentes. Pessoal, copiar essa parte aqui no caderno, tá? Para deixar registrado bonitinho que são frações equivalentes. Tudo bem? Para o vídeo aí nessa parte e copia certinho, tudo bem? Então, na atividade 4, nós estamos trabalhando frações equivalentes, ó. Considere 1/4, 6/18, 2 décimos, 3 dozeavos, 9 18avos, 6 36avos, 8 24avos e 2 oitavos. Faça a representação geométrica de cada uma delas. Compare os resultados. O que você concluiu? Que são equivalentes. Ó, quais são equivalentes então, ó? 1/4, 3 dozeavos e 2 oitavos são equivalentes, ó. O denominador é 4, eu dividi em 4 partes, peguei uma parte porque o numerador é 1. Denominador é 12, eu dividi em 12 partes, peguei 3 partes porque o numerador é 3. O denominador é 8, dividi em 8 partes, peguei 2. Gente, qual delas, imagina que seja o mesmo chocolate. Aqui eu comi uma parte de 4, aqui eu comi 3 de 12, aqui eu comi 2 de 8. Faz de conta que seja um diamante negro. E aqui, qual deles eu comi mais? Nessa barra, nessa ou nessa? Ah, muito bem, quem percebeu que foi o mesmo tamanho. As frações os números são diferentes, mas a quantidade deu a mesma. Então, nós falamos que 1/4, 3 dozeavos e 2 oitavos são iguais, são frações equivalentes, tudo bem? Assim como 6 18avos e 8 24avos, ó. Dividi em 18 partes, pintei 6. Dividi em 24 partes, pintei 8. Todas elas são equivalentes. 6 18avos e 8 24avos são equivalentes a quem? A 1/3. Por quê? Se eu simplificar aqui por 6 e aqui também por 6, 6 dividido por 6, 1. 18 dividido por 6, 3. Dá 1/3. Se eu dividir aqui por 8 e aqui também dividir por 8, 8 dividido por 8, 1. 24 dividido por 8, 3. Então, essas duas frações são equivalentes a 1/3. Assim como também
2/10 e 9/18 é equivalente a meio, certo? Se eu simplificar aqui por 2 vai dar meio, por 9 aqui vai dar meio. Certo? Tudo bem, pessoal? Essa daqui, pessoal, 2/10 vai ser equivalente a 1/5, certo? Então, por quê? Porque eu simplifiquei por 2 em cima e embaixo e obtive 1/5. Então, elas são equivalentes. Tudo bem, pessoal? Bom, a primeira parte que eu havia enviado foi essa. Agora só falta de segunda-feira, que foi uma listinha de exercício, porque nós vamos ter AP e eu dei alguns exercícios para a gente relembrar para trabalhar AP. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? A respeito das aulas do Centro de Mídias, segunda-feira eu vou enviar um vídeo, né? Trabalhando o que foi trabalhado, um resuminho, alguns exercícios referentes a esse Centro de Mídia, tudo bem? E mais alguma, vamos continuar também com a apostilinha, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo no coração. Bye, bye!